Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de hoje, História. Vamos falar do fim da República Velha. Eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma charge, um desenho, que representa o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, dois estados que tinham muito poder durante a República Velha, a República das Oligarquias. Lembra oligarquia? Estado de São Paulo é uma oligarquia, Minas Gerais, o estado de Minas, outra oligarquia. Política do café com leite. Mas lembra, Minas Gerais não produzia só leite, mas também café. E não só esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, revezavam o poder durante a República Velha. Outros estados também ofereciam seus candidatos à presidência da República. Então nós falamos que a República Velha foi um período da história, a nossa primeira república, em que o café era o nosso grande produto, de exportação. E eu coloquei São Paulo e Minas, porque houve revezamento de São Paulo e Minas, por isso nós chamamos de café com leite. Mas lembra que outros estados também participavam, poucos estados, como o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Bom, o Brasil também viveu transformações nas primeiras décadas do século XX, que tornaram a República Velha uma república que não se moderniza, as instituições não se modernizaram, não acompanharam, por exemplo, o processo de industrialização do país. O Brasil exportava muito café, o setor forte da nossa economia era a agricultura, e nós temos um processo inicial de industrialização. Na verdade, já tinha começado no final do século XIX. Mas o Brasil, as instituições, a República Velha se tornou caduca, não acompanhou a modernização. Por isso nós temos greve, vocês vão ver. Uma nova geração de políticos e militares, classes médias e operários que se manifestam, por exemplo, aqui na greve de 1917 em São Paulo. Uma greve muito importante que marca um período da nossa história em que os operários começam a reivindicar os seus direitos. Muito bem. Então, a República Oligárquica, a República Velha, a política do café com leite, começa a ser criticada. Mais uma manifestação operária, essa aqui no Rio de Janeiro, no dia 1º, comemoração do Dia do Trabalho, dia 1º de maio, em 1919. O regime oligárquico, lembra que oligarquia, eu falei para vocês na última aula, é um termo que vem do grego, significa governo nas mãos de poucos. Lembra que a nossa república do latim, coisa pública, coisa de todos, não era de todos. Poucos participavam do cenário político no Brasil. Lembra, a maioria era analfabeta e a população não participava das decisões mais importantes do país, nem podia votar. Então, por isso que é oligarquia. Então, o regime oligárquico não conseguiu se adaptar às transformações vividas pelo Brasil, no contexto marcado pela Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, industrialização, urbanização, e nós temos grupos insatisfeitos, classe média e principalmente operários, salário baixo, inclusive desemprego, a inflação quando você recebe um salário, só que o seu salário não consegue comprar o que é indispensável para a sua sobrevivência, como alimentação, etc. Bom, a situação econômica ela vai se agravar, como vocês sabem. Nós temos a crise econômica de 1929. O que vai fazer o governo? O governo brasileiro vai pedir empréstimo e comprar o café dos cafeicultores para manter o preço do café estável, equilibrado. Lembra da lei da oferta e da procura? O Brasil produziu muito café, mas não tinha quem comprasse esse café.
Então o governo comprou o próprio café produzido pelo seu próprio país para manter o valor estável. Então ele ajudou os cafeicultores. E quem não é cafeicultor? Ficou muito insatisfeito com o governo que só dava moral para a economia cafeeira. Então isso gera insatisfação. Olha só, estados que não produziam café cobravam defesa similar, defesa igual sobre seus produtos. E aqui eu tenho para vocês um mapinha, você tem na sua apostila. Isso aqui é uma revolta de militares de baixa patente, um grupo chamado o Tenentismo, um movimento contra o governo federal, porque os militares que proclamaram a República agora estão fora da República, estão fora das principais decisões. Então eles se revoltam contra o governo, contra essa política do café com leite. Isso é o tenentismo. E nós temos a marcha aqui da Coluna Prestes, que percorreu mais de 20 mil quilômetros, tentando espalhar e difundir essa ideia de que essa república, que era velha, estava mais do que velha e caduca. Muito bem, olha só, Partido Comunista Brasileiro, mais um partido ligado aos operários insatisfeitos com essa república das oligarquias. Comício de 1º de maio, realizado em 1927, 1º de maio, Dia do Trabalho, realizado na Praça Mauá. Olha o que vai acontecer. A Aliança Liberal. Operários e políticos insatisfeitos também se opuseram à República Velha. As manifestações operárias eram tratadas como caso de polícia e as greves, como as de 1917, lá em São Paulo, foram duramente reprimidas. Prisão, torturas, e as pessoas saíram do país, inclusive, foram expulsas do país. Bom, acontece que esse presidente, o último presidente, marca isso é muito importante. O último presidente da República do Café com Leite, da República Velha, ou Primeira República, ou República das Oligarquias, tá bom? Esse cara, Washington Luiz, deveria indicar um candidato mineiro para sucedê-lo, para ocupar o seu lugar. Mas ele indicou outro paulista. Então, pensa comigo. Mais ou menos a política do café com leite era o revezamento entre paulistas e mineiros. Quando era um, quando não era um, era outro, e assim por diante. Claro que existe a participação de outros, como eu falei para você. Mas esse cara indica um candidato paulista. E ele representava os paulistas. Os mineiros ficam muito irritados e se organizam com o Rio Grande do Sul e a Paraíba e montam um partido político que é a Aliança Liberal. Eles montam um partido político, mineiros insatisfeitos com os paulistas, mineiros, paraibanos e Rio Grande do Sul. E eles colocam como candidato à presidência Getúlio Vargas. O seu vice, João Pessoa. Então vamos fazer uma eleição. Vocês têm o seu candidato paulista, que é Júlio Prestes, indicado por Washington Luiz, que era o presidente da República. E nós temos o nosso candidato, que é Getúlio Vargas. E o seu vice é João Pessoa. Muito bem. Getúlio Vargas e o seu grupo promovia ou propunha reformas. Então vamos lá? Aqui está o cartaz da época, Aliança Liberal, Nós temos como presidente aqui Getúlio Vargas e como vice João Pessoa. E aqui nós temos a campanha de Júlio Prestes, ligado ao partido, ligado aos paulistas. Muito bem, só que apesar de chamar a atenção de tenentes, operários e classes médias, a Aliança Liberal foi derrotada nas urnas. Mas lembra que nessas urnas existiam fraudes. Lembra do voto de cabresto, daquela manipulação? Isso aconteceu de ambos os lados. Houve fraudes dos dois lados, como eu escrevi. Júlio Prestes venceu. Só que os tenentes ficaram extremamente revoltados.
E olha o que vai acontecer. O evento que permitiu a transformação da conspiração em uma revolução de fato aconteceu em julho de 1930, quando João Pessoa foi assassinado. Esse aqui, Getúlio Vargas, que será presidente da República daqui a pouquinho, o seu vice, João Pessoa, foi assassinado. Só que ele foi assassinado por uma questão pessoal, não tinha muito a ver com política, não. Mas o que fez a Aliança Liberal? Mataram o nosso vice-presidente, o nosso candidato, né, a vice-presidente. Queremos explicações. Pediram explicações para Washington Luiz. E pronto, começou a revolução, que vocês vão ler agora. A revolução é contra Washington Luiz, contra o presidente da República. E a Revolução de 1930 coloca no poder Getúlio Vargas, que vai governar durante 15 anos sem parar. É o presidente que mais governa o nosso país, que mais tempo governou o país. Primeiro nesse momento de 15 anos ininterruptos, depois ele volta na década de 50 e termina com um suicídio, ele se mata. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura do texto para compreender que esta Revolução de 1930 põe fim à política do café com leite. Um abraço, nos vemos na próxima aula.